bastante gratificante estar participando dele. O tema que a gente escolheu esse ano para eu estar falando é sobre alimentação baseada em plantas na terceira idade, né? Então é um tema assim bastante diferente. Pela primeira vez estou falando ele, né? Num congresso, mas é uma coisa que já faz um pouco parte da minha vida, como vocês vão saber ao longo do vídeo, tá certo, meu pessoal? Então vamos lá. Meu computador está aqui, eu vou passar os slides por aqui. Bom, aqui é um pouquinho do meu currículo. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais de mim, basta ir no meu site, tá? Depois eu vou no final da palestra passando o site para vocês e indicando uma forma que de vocês estarem também ganhando um brinde dessa palestra, tá bom? Que seria a apostila dessa palestra. Então, primeiramente, vamos falar, olha que lindo esses dois idosos assim, tão fofinhos. Vamos falar nos conceitos, né? Terceira idade, né? Para a Organização Mundial de Saúde, e para fins de políticas e públicas, né? A gente define alguns limites que a gente considera terceira idade. No Brasil, a gente considera a partir dos 60 anos. Embora alguns países considerem mais, 65 anos e assim por diante, ok? Mas para o Brasil, para termos de políticas públicas, a gente define 60 anos. Vale lembrar que o envelhecimento ele é um fenômeno extremamente heterogêneo, né? Onde a idade cronológica, de maneira nenhuma, ela representa a idade biológica. Então, é comum nós pegarmos pessoas, se nós compararmos, né? Uma pessoa, 10 pessoas de 60 anos, né? A gente vai encontrar aí uma diferença bem grande no padrão, no aspecto externo, né? Do envelhecimento, quanto no número de doenças crônico-degenerativas que a pessoa acumula e no número de comorbidades que a pessoa tem associados aos anos de vida, é extremamente diferente, né? Eu já trabalhei, né, acho que depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre isso, mas eu trabalhei 3 anos com idosos, um trabalho que eu amava, 1 ano em São Paulo, 2 anos em Guarulhos, no Ceresi, Centro de Referência da Saúde do Idoso. Até se alguém do Ceresi estiver me ouvindo, né, sabe, né, do quanto eu gostava de fazer parte da equipe. É um trabalho que me ensinou muito, né? Então, em termos de vida, né, um trabalho onde a gratificação de trabalhar lá, em termos de experiência e de sabedoria, não tem preço. Então, eu observava, era frequente nós observarmos, a gente comparar, às vezes um idoso de 60, né, e um de 80, e a gente não sabia qual tinha 60 e qual tinha 80, às vezes acontecia isso, né. Então, só para ficar muito claro que a idade não é uma bomba relógio. Por exemplo, igual, fiz 60 anos, né, então acabou para mim. Não é bem assim, tá certo, gente? A gente percebe pessoas envelhecendo muito bem, né? E hoje em dia a gente estima que o número de idosos ele tem aumentado muito, né? De 2012 para cá, o número de idosos na população brasileira aumentou cerca de 18%, é um aumento bem grande, né? E a tendência é aumentar mais. Com o envelhecimento da população, a tendência é cada vez as pessoas alcançarem uma idade mais elevada e nós temos cada vez mais idosos na população, tá bom? Então, só para deixar bem claro que a idade, essa questão da idade, tá? Então, e a gente pega, às vezes, pessoas de 60 anos que estão na fila, né, de idosos, e que a gente vai, e às vezes as pessoas na fila até estranham, né, nossa, por que essa pessoa tá fazendo na fila dos idosos, né, a pessoa mostra o documento, aqui, tem 60 anos, e nem parece, né, isso é bem comum, depende de muitos fatores, certo? Essa questão do envelhecimento é uma questão bastante estudada, né, para definir quais são as causas, né, que tornam o que faz uma pessoa se tornar uma longeva, ou seja, viver muitos anos. Então a ciência tem tentado desvendar isso, né? Então, e já que eu já falei da parte do conceito de idoso, agora vamos falar alimentação baseada em plantas. A alimentação baseada em plantas, para mim, quando eu me refiro à alimentação baseada em plantas, eu estou me referindo à alimentação 100% baseada em plantas.
Porque é comum nós encontrarmos profissionais da área falando que a alimentação baseada em plantas não necessariamente ela é isenta de alimentos de origem animal. Eu já vi isso. Mas para mim não. Para mim, eu estou falando de uma alimentação 100% baseada em plantas, ok? O que a gente chamaria, em outras palavras, de um vegetarianismo estrito sem os elementos industrializados, né? Ou seja, na prática, se você pedisse para mim, diferencie, né? O que você está querendo dizer com alimentação, a diferença entre a alimentação baseada em plantas e a alimentação vegetariana estrita. Quando eu falo alimentação baseada em plantas, eu estou falando de uma alimentação vegetariana estrita, totalmente isenta de produtos industrializados, certo? Em palavras bem simples, natureba, tá? Uma alimentação vegetariana estrita natureba. Ao passo que uma alimentação vegetariana estrita, ela também pode ser considerada uma alimentação baseada em plantas, se ela for isenta de produtos industrializados, mas quando eu falo em vegetarianismo estrito, eu posso estar aí falando de junk food. Existe junk food vegano, né? Os refrigerantes, enfim, hambúrgueres com pães, com massas, pizza, etc. Tudo isso que existe para onívoros existe também para veganos hoje em dia. Então tem toda essa questão. Então o vegetarianismo estrito ele não exclui isso. A alimentação baseada em plantas ela exclui. Ela é uma alimentação essencialmente, ela é o mais natural possível e 100% baseada em plantas, tá certo? Diminuindo aí a quantidade de produtos industrializados, embalados e aumentando, né, a quantidade de frutas, verduras, legumes, quantidade de produtos da feira, certo? Então, seria isso, a isso que eu estou me referindo. E essa alimentação baseada em plantas, ela tem o poder de reconectar as pessoas às pequenas feiras que acontecem no seu bairro, o poder de reconectar, né, as pessoas à terra, né, fazerem sua hortinha, se preocuparem mais, né, com produtos de procedência mais conhecida, ali de perto da onde você está, com menor quilometragem possível, né? Nós sabemos que as comidas que vêm de longe elas têm uma quilometragem, o alimento, e a gente está falando mais daquele alimento 0 quilômetro, ou então alimento que é aquele alimento da sua hortinha, da feira, ou de uma CSA, né? O que é uma CSA? CSA é um movimento chamado Comunidade Sustenta Agricultura, que vem pipocando a nível mundial e que você, de repente, pode estar pesquisando se tem na sua cidade ou próximo à sua cidade, ou pode estar criando um, que é um movimento onde algum grupo de pessoas se reúne para ajudar, né, um agricultor a ter a sua horta, né, a não desistir do campo, né, fazer o orgânico, que é vantagem para eles, que não tem que lidar com venenos, com os agrotóxicos, e a vantagem para as pessoas que estão ajudando, contribuindo para aquele trabalho, porque elas estão adquirindo um produto sem veneno, né, um produto com poucos quilômetros, né, bem pertinho da sua casa, e o meio ambiente ali no entorno ganha também, né, porque aí você tem maior proliferação de abelhas, de insetos, borboletas, joaninhas, né, o solo fica um solo mais rico, então todo mundo ganha, ganha o agricultor, ganha a comunidade, ganha o solo, ganha o ar, ganha os lençóis freáticos, todo um conjunto que ganha, né? Então é uma coisa interessante aí para você estar pesquisando na sua cidade, na sua região, o CSA, tá bom? Só fazendo o adendo aqui da palestra. Vamos continuar? Então, o que muda, né? O que muda? Então, com o envelhecimento, o que eu posso falar? Eu estou falando de uma alimentação isenta de produtos de origem animal, uma alimentação baseada em plantas, né? O que é que muda uma alimentação baseada em plantas de uma pessoa jovem, um pouco mais jovem, ou para uma pessoa mais idosa, né? O que muda? Mudam algumas coisas. Basicamente, se eu pudesse resumir tudo numa única frase, bem mastigadinho, bem facinho de compreender, é que a pessoa precisa ter mais nutrientes e menos calorias, tá? Como assim menos calorias? Menos calorias porque, né, como o idoso geralmente ele tem uma diminuição da massa muscular, né? Então ele vai ter uma menor atividade metabólica e uma menor necessidade de calorias, tá? E mais nutrientes por quê? Porque embora alguns nutrientes eles tenham uma diminuição da sua necessidade, como a riboflavina e a tiamina, que são vitaminas do complexo B, que elas têm relação com o número de calorias,
alguns alimentos, eles precisam ter a sua distribuição aumentada, né? Como vai ser o exemplo principalmente do cálcio, da vitamina B12, tá? E das proteínas também, certo? Da vitamina D também, só que na vitamina D a gente vai falar mais, vai especificar melhor quando chegar a vez dela. Então, imaginando vocês essa balança, como tá na imagem, né? Então, alguns nutrientes, eles têm, quer sejam macro, quer sejam micronutrientes, eles precisam diminuir e outros precisam subir, certo? Um reequilíbrio na distribuição de macro e micronutrientes se estabelece para que o envelhecimento possa se dar de uma forma mais saudável e mais equilibrada possível, ok? Então, falando primeiramente, né, da massa muscular. A gente entende, né, a medicina entende assim, que ao longo do tempo do envelhecimento ocorra uma perda natural, né, de massa muscular nas pessoas, que a gente chama de sarcopenia, o nome técnico. Seria a diminuição, né, penia, diminuição da massa muscular, tá? Isso é normal, fisiológico, acontece mesmo. Então a gente estima que com 65 anos, né, um homem, ele tenha 12 quilos a menos, mais ou menos, né, uma estimativa de massa muscular do que ele tinha aos 25 anos. Uma mulher, 5 quilos a menos do que tinha aos 25 anos, né? E isso e a cada década que se passa, essa perda de massa muscular, ela continua, certo? Ela gira em torno aí de 1 quilo a cada década. Varia, os homens acabam perdendo mais, esse número é um número mediano estimado, só para poder exemplificar, ok? Então, isso vai acontecendo. Então, quais seriam as consequências dessa sarcopenia, né? Uma das consequências dessa sarcopenia é o que eu falei antes, recapitulando, né? A diminuição do metabolismo basal, a diminuição da necessidade de calorias, tá? E a redistribuição da massa corporal. A gente vê que acontece naturalmente, né? A gordura corporal aumenta, principalmente a gordura abdominal, tá? Então, isso é algo que tem, se a gente puder dizer, né, uma das coisas, assim, né, que mais tem impacto no envelhecimento, né, é essa tal dessa massa muscular. Então, em outras palavras, nós precisamos nos manter ativos até o último dia das nossas vidas, se assim nos for permitido, né? Então, com a civilização, o advento da civilização, as pessoas cada vez mais paradas, ser sedentário se tornou normal, não é mesmo? E a atividade física se tornou uma intervenção, né? Quase que uma medicação, né? Você precisa fazer atividade física. Enquanto que se a gente for ver nos primórdios da civilização humana, era justamente o contrário, né? O ser humano, enquanto coletor, né, enquanto nômade, andava muito, né? Então tinha uma atividade física grande. E até pouco tempo atrás também, quando a maioria da população morava nos campos, né? E não existia essa mecanização tão grande, as pessoas pegavam na enxada e trabalhavam, né, assim, com as mãos. O normal é estar ativo, né? Até o fim da vida. Tanto é que a gente pega os velhinhos mais antigos, assim, que tinham uma relação boa com essa questão da atividade física. Não sempre, né? Porque a gente não pode dizer, assim como no amor não existe o sempre, na medicina também, não. Mas geralmente esses idosos, eles tinham uma vitalidade maior. Eles chegavam, né, a ser centenários super ativos. Eu já vi exemplos assim, de idosinho de 100 anos cuidando de horta. Coisa mais linda. Não foi só um exemplo, não. Eu já vi vários. Eu tive a oportunidade, gente, de conhecer a idosa, a mulher mais idosa de Guarulhos, uma senhora que nasceu em Poço das Trincheiras, Alagoas, e que chegou a época dela era a época de Lampião, né? Uma coisa super interessante. Então era outra vida, era outro sistema, era outro nível de atividade. E ela lúcida, né, com mais de 100 anos, sabia o nome de todos os filhos, netos, bisnetos e lá vai, né, um monte de netos que ela tinha. Então era só para exemplificar, né, que esses idosos longevos, eles existem, né, e geralmente foram pessoas que são pessoas que se mantêm ativas, né,
que a gente, uma tendência que eu observei ao trabalhar é fazer visitas domiciliares, né? Eu compunha uma equipe multidisciplinar em saúde que fazia visitas domiciliares a idosos e também acompanhava eles no ambulatório, né? E fazia atividades com eles. Então a gente observava que aqueles assim, que as famílias muitas vezes têm uma tendência a proteger o idoso, né? A não deixar ele fazer nada, tratar como criança. Não, você não pode fazer esse tal movimento, contrata alguém para fazer a faxina na casa, contrata alguém para fazer as coisas, ele não pode fazer nada, isso é errado. É o contrário, a gente tem que estimular a atividade física. Ir na vendinha da esquina, comprar algumas coisinhas, dar volta no quarteirão, fazer a sua limpeza da casa, manter a mente ativa, se sentindo útil, sabe? Isso sim, isso é muito importante e impactante, a ciência mostra, né? Através dessa, quanto mais ativo nós formos, melhor nós envelheceremos, em todos os sentidos, né? Não só no sentido físico, mas agora a gente está falando no sentido físico. Então a gente observa no gráfico de cima a queda, né, da musculatura. E no gráfico abaixo, nessa ilustração abaixo, a tendência dos idosos ao longo do passar dos anos, né? Hoje em dia a gente vê uns idosos aí bem ativos em academias, né, fazendo atividade, né? Isso é bem interessante, como mudou esse conceito de envelhecimento ao longo do tempo. E observar que quanto mais ativo as pessoas tendem a se manter, geralmente é indicado 3 formas de exercício que impactam na saúde, na saúde do idoso, que é o exercício aeróbico, ou seja, uma caminhada, né? O exercício de força muscular. Há os médicos que indicam musculação, né? E musculação é bem enfatizado pelos médicos do exercício, médicos do esporte. Eu já indico, na minha visão integrativa, o Pilates. Eu acho bem interessante Pilates, a yoga também, né? Acho muito legal. E também um exercício de surpresa, né? Para manter para manter a agilidade, né? Manter essa resposta rápida do corpo, que pode ser desde um ping-pong, um tênis, uma peteca, algo que estimule essa resposta. Então, o ideal seria fazer esses 3 tipos de exercícios, certo? Mas se não puder, escolher um, de preferência um que você sinta prazer em fazer, tá certo? Isso vai ajudar bastante. E essa questão da gordura abdominal, né, ela impacta muitas coisas. Ela impacta a forma como o corpo lida, né, com a resistência à insulina, né. Ela vai impactar a taxa metabólica basal também, né. Ela vai impactar o número de calorias que o corpo gasta. Ela vai impactar várias condições, né, e ligadas também, né, com você fazendo uma relação com a massa muscular, né, ela vai, quanto menos gordura abdominal, teoricamente, né, e mais mais massa corporal, a gente tende a ter idosos que têm uma postura melhor, que deambulam melhor, né, sem precisar de assistência, né, que respiram melhor, né, lembrando aqui da musculatura, né, intercostal. Então seria essa, né, o impacto nessa parte, tá bom? Nessa parte da musculatura. Então, essa parte é muito, muito importante, a questão de nos mantermos ativos, né? É muito, muito importante. Já que eu falei de massa muscular, nada mais justo do que eu falar agora das proteínas, né? Então, a gente mantém, né? Mais ou menos, a gente tem uma média aí de gasto de proteína, né? De 0,8 gramas por quilo de peso por pessoa. Em idosos, a gente tende a aumentar um pouco, né, essa oferta proteica, né, que gira em torno de 1 grama por quilo de peso ou mais, né? Por quê? Porque justamente, né, ele não vai conseguir absorver tanta proteína e o metabolismo não vai conseguir lidar com essa proteína. Então, resumindo, não vai haver todo o ciclo da proteína, ele não está funcionando na velocidade ou do jeito que ele funcionava antes. Então, ele vai ter aí um declínio, né? Todo o processamento da proteína no corpo vai ter proteína, então vai ter um declínio. Então é interessante a gente manter um aporte proteico, né? Para que essa queda de massa muscular também não seja tão grande assim. Porque a queda de massa muscular mas ela também não precisa despencar, né? Você tem que estar dentro, existe uma queda previsível, né? Você tem que fazer o possível para se manter nessa média e não cair além da média.
Então, para não cair além da média, né, essa massa muscular, além das atividades físicas, também proteínas, né? E hoje em dia nós estamos adequando o conceito de proteínas, né? Tendo em vista que as proteínas da alimentação baseada em plantas, e eu estou falando 100% baseada em plantas, elas têm um equilíbrio bastante interessante, se você for ver, em termos das gorduras, né? Nós não vamos ter aí as gorduras de origem animal, as gorduras saturadas. Elas são proteínas que elas têm fibras, né? Então elas têm um papel muito mais, se você for ver a qualidade delas, em comparação com a qualidade das proteínas onívoras, ela é superior, né? Então as proteínas, é, na, as proteínas de origem vegetal, elas são bem interessantes em termos da distribuição que elas trazem, né? Elas trazem, sim, uma quantidade, se você comparar com as proteínas de origem animal, elas trazem fibras, elas trazem micronutrientes, elas têm um perfil de gorduras bem mais interessante, já que não são gorduras saturadas. Então, ela é perfeita, né? Então, onde nós encontramos ela no reino vegetal? Nos grãos, né? E principalmente no casamento entre cereais e leguminosas, né? Nós entendemos aí como principal representante de cereais e leguminosas arroz e feijão, mas temos todos os cereais e todas as leguminosas. Mas quando eu falo isso, as pessoas tendem a achar que é aquele prato que a gente compra, né? Quando a gente compra marmitex quentinha, né? Às vezes acontece de eu estar na rua, assim, e precisar comprar, né? Gente, é a decepção da minha vida que eu peço, né? Peço, por favor, sem carne, né? E a pessoa me vem com um monte Everest, assim, de arroz, 2 grãos de feijão. E eu sempre falo, mais feijão do que arroz, coloca feijão, as pessoas não põem. E eu não tô falando desse prato, eu tô falando de uma proporção balanceada, né? Então, ó, o feijão, uma quantidade boa, pelo menos uma concha bem cheia, sem o caldo, né? Tô falando de arroz, então você dando preferência aí o arroz integral ou outros tipos, e variando os tipos de arroz, variando os tipos de leguminosas, colocando aí também o grão de bico, uma lentilha. Tô falando dessa forma, tá certo, gente? Então, se a gente for pensar nas proteínas, comparar as proteínas animais as proteínas vegetais, nós vamos ter que as proteínas vegetais elas têm uma qualidade melhor, né? Uma digestibilidade melhor, um melhor perfil de gorduras, como eu já disse, e enfim, né? Acaba sendo mais fácil também de mastigar, porque muitas vezes o idoso ele tem alguns problemas dentários, né? Outras vezes também diminuição no paladar, né? Nós sabemos que aos 70 anos, cerca de 30% das papilas gustativas, elas já que o idoso já tem cerca, alguns, né, tem cerca apenas de 30% das papilas gustativas, né, o que leva às vezes a querer colocar muito sal na comida, ou então também a redução do olfato, né, e a gente sempre prioriza aí pelos temperos, né, então toda essa questão, né, então dificulta um pouco a mastigação, né, da carne, a deglutição e absorção, né, também por essa questão também, as proteínas vegetais, elas estariam aí super indicadas na ingestão, né, e na adequação proteica do paciente idoso, tá, gente? A vitamina D, né, a vitamina D, se a gente for pensar em termos de vitamina D oriunda da alimentação, não tem muito sentido, tá, gente? A não ser que a gente morasse, né, lá naquelas regiões geladas, né, e se alimentasse daqueles peixes lá mega gordurosos, assim como os esquimós fazem. Aqui para nós que moramos numa região tropical com todo esse sol, né, a principal fonte de vitamina D, quer para onívoros ou para não onívoros, ou seja, vegetarianos ou não vegetarianos, é o sol, tá? E a tomada de sol acaba sendo difícil em algumas pessoas idosas, alguns porque estão institucionalizados, né? E outros também, porque de acordo com a idade, né, a pele ela vai atrofiando, né, naturalmente e perdendo a sua capacidade da vitamina D, né? Então é muito importante estar atento a essa questão da vitamina D. A gente estima que em São Paulo, mais ou menos, na cidade de São Paulo, 85% dos idosos eles sejam deficientes em vitamina D, né? Por todas essas questões que eu falei, o que tem um impacto, né, primordial no sistema, na saúde óssea,
no sistema imunitário, né? Então, importante, né? Então, aí a gente unir as duas coisas, né? Atividade física ao sol, ao ar livre, respirar, né? Isso vai ajudar bastante a impactar, né? Principalmente aí a saúde óssea e o sistema imunológico do paciente idoso, tá certo? Sabemos que a vitamina D, ela está sendo vastamente estudada, né? E ela está sendo considerada muito mais do que uma vitamina. Ela é um pró-hormônio e ela tem ações sistêmicas no organismo, né? A vitamina D, né, repercutindo na saúde óssea, na saúde imunológica e inclusive na prevenção de alguns tipos de câncer. Cada dia os trabalhos científicos se avolumam, né, no que tange ao estudo dessa vitamina, né, e a gente tem descoberto aí bastante coisas super interessantes. Vitamina B12. Com o envelhecimento, né, é normal, né, haver uma diminuição na produção do ácido clorídrico e da pepsina estomacal, uma diminuição na produção do fator intrínseco, e isso, né, essa questão do ácido clorídrico, impacta, né, a microbiota intestinal e estomacal também, e podendo gerar a proliferação de bactérias que consomem a vitamina B12, tá? Para os idosos aí que comem carne, essa diminuição do ácido clorídrico e da pepsina pode dificultar com que você retire a carne dos alimentos de origem animal e, né, a diminuição do fator intrínseco você pode levar, né, a uma diminuição da absorção da B12 e anemia megaloblástica, tá? De uma forma até bem mais rápida do que a questão do ácido clorídrico. Então é muito importante, né, nós estarmos verificando o nível de B12 em pacientes idosos, até porque ela é uma vitamina que ela tem repercussões neurológicas, né, que pode levar a quadros que algumas vezes são semelhantes aos quadros de demência. E a boa notícia é que os alimentos fortificados e os suplementos, eles não sofrem essa interferência do ácido clorídrico e da pepsina. Então então com relação à vitamina B12 seria isso. Cálcio, né? Isso aqui é uma coisa super polêmica, né? O cálcio nos idosos, né? Que eles geralmente têm uma demanda aumentada de cálcio, né? E os médicos sempre acabam orientando, né, os pacientes a consumirem mais leite, mais queijo, né? E eu já presenciei isso muitas vezes, né? Isso eu acredito que nos próximos anos, né, isso vai modificar, essa realidade ela vai ser modificada, até porque existe o paradoxo do cálcio, né? Os países onde mais se ingere leite e derivados do leite são aqueles que mais acabam tendo fraturas, né? Por osteoporose. E então a gente observa isso e observa que também ocorre muito uma deseducação nutricional da população que atribui apenas ao leite a sua fonte de cálcio, né? Tanto da população como dos profissionais de saúde, né? Então isso precisa mudar, gente, né? O cálcio vegetal, ele é super biodisponível e ele é muito mais saudável do que o cálcio de origem animal. Então nós precisamos estar entendendo, né, que quando a gente fala em cálcio, a gente está falando de um mineral vastamente distribuído, né, no reino vegetal, cujas principais fontes nós encontramos, vou citar algumas, no grão de bico, no feijão branco, figo, laranja, gergelim, amêndoa, melado de cana, tofu enriquecido, né, com cálcio, couve, brócolis, né? Então, sempre lembrando dos vegetais verdes escuros, né? Então, esse slide está ilustrando, está trazendo, assim, essa lembrança, né? Então, que é um jeito fácil de ter cálcio biodisponível, certo? Né? E que acaba por nutrir, né, o idoso, no caso que a gente está falando de idoso, com outros elementos que são fundamentais para a saúde óssea, do magnésio, manganês, né? Principalmente o magnésio, que vai ter nas folhas verdes. Mas quando eu estou falando das outras fontes de cálcio, né, eu estou falando também de outros minerais que vão estar aí, né? Boro, silício, manganês, tá? Então, que também vão ser importantes, assim como a vitamina D que eu falei antes, assim como a proteína que eu falei antes. Tudo isso vai ser interessante, certo? Então, a gente precisa começar a entender melhor a questão. Então, a gente precisa
começar a aprender mais sobre o cálcio e sobre a distribuição do cálcio, certo? Né? Até porque se você faz com que o idoso consuma muito leite e derivados, você vai fazer com que ele absorva menos ferro, né? Você vai deixar o intestino que já tem dificuldade de absorção devido à própria idade, né? A própria diminuição natural de enzimas e o próprio desfecho, né? Mais lento, né? Mais do organismo que já que já não tem um potencial tão grande assim, absortivo, né? Vai fazer com que ele fique ainda mais prejudicado com isso. Sabemos que boa parte da população, ou eu diria a maior parte da população, ela tem dificuldades na digestão do leite, né? Até porque isso acaba repercutindo na microbiota intestinal, né? O que acaba, por fim, repercutir na saúde sistêmica como um todo, tá certo, gente? Então, leite, esses queijos, eles são de difícil digestão e absorção, principalmente para os idosos que já não estão com aquela capacidade gástrica na plena, né, na plenitude, que já tem dificuldade com os ácidos, que já tem dificuldade com a pepsina, que já tem tanta dificuldade, né, que faz parte, que é inerente ao declínio do metabolismo, né, você colocar um alimento assim, lácteo, né, para ele ter como fonte de cálcio. Eu acredito que precisa haver aí uma conscientização dos profissionais de saúde nesse sentido, ok, gente? De saúde óssea, né? Eu fiz de propósito emendar o cálcio na saúde óssea, porque a gente costuma pensar em saúde óssea, a gente costuma linkar no cálcio. E no SUS, né, a gente vê algumas vezes distribuído um cálcio de baixa qualidade, que é o carbonato de cálcio, e que tem baixa, né, como suplemento para idosos, né, e que tem baixa assimilação. E geralmente ele é composto com a vitamina D em uma dose muito pequena também, né? Então isso não é interessante, né? O que é interessante é estar usando um cálcio de melhor qualidade, se necessário, né? Sempre procurando adequar a alimentação, né? Aí, se necessário, suplementação e uma suplementação mais sistêmica, né? Lembrando que a osteoporose, muito do que a gente sabe sobre a osteoporose também, né? Está sendo revisto, né? O conhecimento ele acaba se reciclando. Hoje em dia a gente entende a osteoporose como uma doença metabólica, né? Ela não é uma doença óssea, ela é uma doença metabólica, ela atinge, né, o corpo todo, né? E tem repercussões, né, por último, né, no aumento, em proporcionar um aumento de fraturas, né? Tornar o osso mais frágil e proporcionar um aumento de fraturas desse osso, certo? Só que a gente entende, né, que o osso ele é um organismo vivo, né, e que não depende única, exclusivamente de um mineral, e sim de um conjunto de minerais, né, e de um conjunto de coisas. Ele depende muito da genética da pessoa, dos hábitos de vida, se é uma pessoa mais sedentária, se é uma pessoa menos sedentária, dos medicamentos que toma, né. Então, são vários fatores, né, que estão interligados, produzindo essa doença, que é uma doença pediátrica com repercussão geriátrica, ou seja, né, o que nós formamos, um idoso, ele já tem a massa óssea dele formada, já terminou de formar lá na infância e adolescência, né? O que um idoso tem de massa óssea, né, já foi formado, né, na sua infância e na sua adolescência, né? E foi determinado pela sua alimentação lá naquele momento e é determinado mais, né, o coeficiente que mais determina isso é a genética, né? O quanto de massa óssea uma pessoa vai ter. Então, a gente entende que não adianta simplesmente fazer com que o idoso aumente a quantidade de leite, que não vai adiantar, né? Seria você tentar tapar o sol com a peneira, né? Não, já visto que é uma doença multifatorial. Então, o que é interessante? Interessante é você, se possível, se não for um idoso institucionalizado ou que esteja acamado ou cadeirante, né, você proporcionar atividades físicas, você proporcionar sol, você proporcionar uma alimentação que seja remineralizante, né? E não apenas isolar o cálcio, certo? Ampliar um pouco a visão, ok? Nós temos poucos estudos, né? Analisando a saúde dos idosos, né? Vegetarianos. Na verdade, os estudos que nós temos, né, de maior impacto e maior relevância no estudo das populações vegetarianas são os estudos adventistas, ok?
Mas nós temos um estudo que ele não é tão grande, mas que ele demonstra, em grupos, foram divididos 2 grupos, né, de idosos, né, os vegetarianos e os não vegetarianos, e foi determinada a quantidade de micronutrientes na alimentação, né. Então foi visto que para os idosos, né, a quantidade de micronutrientes presente na alimentação vegetariana, ela é superior, ela é muito mais adequada à idade do que os minerais presentes na alimentação onívora, né? Isso porque acaba se compensando, né? Acaba se reequilibrando, redistribuindo a alimentação, né? Numa variedade muito maior de frutas, de legumes, verduras, raízes, grãos, temperos, enfim, ela é uma alimentação que ela acaba sendo, de forma bem planejada, acaba sendo muito mais rica do que a alimentação onívora. Então ela acaba por repercutir também na saúde óssea e também sendo um protetor da saúde óssea nesse sentido. Ok, gente? Só para abrir esse adendo e para ilustrar um pouco, né, a questão do ampliar um pouco a nossa visão sobre o cálcio, tá certo, gente? Bom, gente, esse slide aqui, corpo, mente e espírito, uma pessoa afinando aqui a mente com o coração, né? Eu achei muito interessante para ilustrar algo que eu quero falar que ela vai além um pouco da nutrição física, lembrando que a alimentação, né, ela vai além do que a gente coloca na nossa boca, né? Ela também são as nossas relações interpessoais, ela é a qualidade do ar que a gente respira, da água que a gente toma, a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, tudo isso influencia, né? E eu trouxe isso para pensar, né, o quanto, né, a gente deve estar integrados e afinados com os nossos ciclos de vida, né? Porque a senilidade nada mais é do que uma etapa de vida e uma etapa de vida linda, né? Se você viver a sua vida com plenitude, né, significa que você está incorporando sabedoria, significa que você vai estar, né, desbravando uma fase de vida que pode ser extremamente produtiva e útil para a sociedade. E quanto melhor você envelhecer, você vai poder trabalhar até os últimos dias de sua vida, né? Só que nisso, na nossa sociedade, é um pouco antagônico, porque a nossa sociedade ela é insana no sentido do culto ao corpo. Então, o que é valorizado, né? É valorizado o jovem, é valorizado aquela pessoa que, enfim, que produz, né, bastante, que tem uma riqueza financeira, que tem muitos bens materiais. Não, na sociedade, ela vai um pouco na contramão da beleza da vida, né? Que seria você sim, e se adaptar à idade que tem, né? E valorizar a sabedoria. Nossa sociedade ela não é muito assim. Então é isso, gente, tá? Então a gente só tendo essa consciência de que a gente está mudando o tempo todo, o tempo todo. Então, e assim como a gente está mudando, nosso entorno está mudando, o planeta está mudando, tudo muda. E a beleza da vida está na adaptação a essa mudança, né? Segundo Darwin, né, quem sobrevive não é nem o mais forte e nem o mais inteligente, é aquele que melhor se adapta, né? Então, muitas vezes, você manter-se lúcido perante essa insanidade que é o mundo é um fenômeno, né? Uma capacidade de se adaptar, né? De ir adaptando e se reinventando e, enfim, produzindo até o último dia e até o fim de sua vida. Justamente porque ao chegar nessa idade, você geralmente já aposentou, você já tem já um equilíbrio financeiro, né? Quem tem filhos, os filhos geralmente já saíram de casa. Então é uma etapa da vida que se abre. Muitas pessoas eu vejo entrando em desespero, né? Assim, sofrendo muito com essa mudança, que é inevitável, né? Então, um olhar que eu trago, né, um novo paradigma que eu trago, é a questão de você pensar que nessa idade é a idade que você mais pode contribuir para a sociedade, que mais você pode contribuir para o seu entorno, porque você já tem uma estrutura, né, para isso, uma estrutura geralmente uma estrutura financeira, uma estrutura familiar, então já é possível você realmente trabalhar, né, pela mudança. Então, e adotar uma alimentação isenta de ingredientes de origem animal, né, vai fazer com que você deixe um legado hiper positivo, né,
que além de impactar positivamente na sua saúde, vai estar impactando no planeta Terra, na ecologia. Nós sabemos que a pecuária, né, e as atividades que, principalmente a pecuária, é uma das atividades que mais consome das nossas matas, né, que mais consome do nosso planeta, que mais repercute negativamente nos nossos ecossistemas e também impacta muito o sofrimento, né, dos animais. Então, pessoal, é importante, né, essa afinação